Graça e paz, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo para estudarmos mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse. Mas antes, vamos ouvir esta canção que tem tudo a ver com este livro que fala do início e do fim de todas as coisas. Vamos adorar o Senhor nesta manhã, graça e de misericórdia. Declare nesta manhã que não há outro. Assim é o nosso Deus, soberano e fiel. Senhor, irmão Cecílio, que Deus abençoe sua vida e a vida da sua família. Oi, Ana. Bom dia, Ana Flávia. Que Deus te abençoe. Bom dia, pastor John. Vamos adorar o Senhor nesta manhã com esse cântico. E logo em seguida, vamos compartilhar e dividir a tela aqui com o pastor John. Bom dia, irmão Cláudio. A paz, Ana. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor, queridos. Oi, irmã Cecília. Deus seja com a vida de vocês. Vamos declarar nesta manhã a paz, irmão Cláudio. É verdade, pastor. O reino de Deus já está entre nós. E já estamos vivendo neste reino. A paz, Ellen. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Vamos declarar nesta manhã que Jesus é tudo para nós. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Adore nesta manhã. Vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe, Cláudia. Bom trabalho. Sintonizada, conectada conosco. E que o Senhor te honre no teu trabalho, hein? Essa é a nossa confiança, a nossa esperança. Que Deus te honre. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe suas vendas. Deus abençoe as conexões que você há de fazer. Que cresça a graça de Deus, né? Também. Vamos adorar, amados. Deus abençoe vocês. Deus seja com vocês. Sejam todos bem-vindos, amados. Essa canção tem como título Alfa e Ômega, início e fim. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, que são as cartas de João que foram enviadas à Ásia Menor e endereçada a cada igreja específica. E o pastor John, missionário, tem explicado e ministrado de uma maneira muito especial. Então eu gostaria que você aproveitasse todo esse momento. Chame seus colegas, chame seus amigos. Vamos fazer uma grande rede. A palavra do Senhor está sendo ministrada. Você pode compartilhar com alguém que você conhece de Portugal, alguém que você conhece da Espanha. Você pode compartilhar com quem você quiser. Embora que seja na língua portuguesa, mas às vezes as pessoas que estão lá são brasileiros, tal como tem aí a nossa irmã lá na Espanha, certamente ela está compartilhando com outras pessoas, e a gente tem contato também com algumas pessoas de Portugal. Então, amados, chama aí
é português, é francês, é espanhol. Quem você conhece que está no exterior, que quer ouvir um missionário, que também é europeu, ele possa estar ministrando também sobre as nossas vidas nesta manhã. Abra o seu coração. Seja aí um propagador do Evangelho. Vá fazendo contato que Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar. Eu quero te convidar. Convida outras pessoas. Vai formando novas conexões e atraindo um público para que possa estudar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que é muito importante a gente estar conectado entre nós, nossa família, nossos irmãos, né? Então eu tenho alguns amigos que eu tenho falado também para entrar aqui, que moram lá nos Estados Unidos, para que eles possam estar junto aqui conosco. E eu sei que você pode fazer isso. Sai espalhando para os seus amigos, sai convidando tua rede aí, tua rede de contato, sai espalhando, vai passando o link e eles vão entrando. Daqui a pouco a gente vai perceber que uma grande multidão está aí estudando a palavra do Senhor, aprendendo, né? E crescendo e se aproximando cada vez mais do ideal de Deus para as nossas vidas. Declara: Jesus é a razão de tudo, amados. Jesus é a razão de tudo. Esse louvor é lindo. Esse louvor, ele exalta o nome do Senhor. Esse louvor enaltece Cristo, início e fim de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo por Ele, para Ele e por meio dele foram feitas todas as coisas. Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Todos nós somos dependentes desse Deus tremendo e poderoso. Não veja essa dependência como algo doente, não. Mas é como uma alegria na nossa alma, irmãos. Então eu quero te convidar. Vamos evangelizar. Vamos adorar esse Deus. Vamos servir a esse Senhor. E vamos agradar a esse Deus que é fiel. Fiel em todas as instâncias. Eu quero compartilhar agora a tela com o pastor John. É um missionário polonês. Viveu muito tempo na França, Espanha, Inglaterra. E já mora um bom tempo no Brasil. É brasileiro. É também um brasileiro. E ele vai estar conosco mais uma vez nesta manhã. E nós vamos dividir a tela aqui com ele. Olha ele aí. Pastor John, a paz do Senhor. Está me ouvindo bem? Fique à vontade. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai. Amém. Saudações para todos os irmãos e irmãs que são presentes ou que vão ouvir essa nossa mensagem de hoje. E vamos continuar a estudar o livro de Apocalipse, especificamente as cartas para as 7 igrejas. E hoje nós chegamos à igreja de Filadélfia. E nós vamos ver que é uma carta muito importante, uma igreja muito importante, uma comunidade diferente um pouco das outras igrejas. E vamos começar no versículo 7 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Jesus escrevendo, Jesus ditando para João, essas palavras vêm direto de lá, de nosso Senhor, de nosso Rei. E ele manda escrever assim ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha,
e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para testar, o tentar, os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairás. E escreverei sobre ele o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, é também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Senhor, nós lembramos desse mandamento e da promessa que bem-aventurados são aqueles que leem. Glória a Deus. E os que ouvem. Não é suficiente ler. Precisamos de ouvir. E para isso precisamos que tu possa abrir nossos ouvidos espirituais para realmente receber de ti o que é verdadeiro, o que é eterno, o que salva, o que cura, o que liberta. E isso nós sabemos que vem de ti. Glória. Com tua palavra, que viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Então, também está escrito que ela penetra e divide entre o espírito e a alma. E ela é apta para discernir os pensamentos e as motivações. Então, eu te peço, Senhor, que essa espada da tua palavra possa penetrar nossos corações e nos dar, hoje vai receber muito alívio, sabendo que a tua palavra traz uma libertação e salvação de muitas coisas. E em nome do teu Filho nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Interessante que, é só para lembrar que tem várias interpretações do livro do Apocalipse, tem interpretação que é que tudo é já passado, que é preterista, outra que é a mais comum de hoje, e é triste dizer que tudo é futuro. E a outra que é aquela que foi a mais aceita durante séculos, e que realmente deu, até a reforma, deu muita força à interpretação, que é a historicista. Porque lendo o livro de Apocalipse, a gente vê como a igreja passa por todas as tribulações e sempre sai vencendo. E o mundo que está sendo julgado através de tudo o que acontece na história. Então, de qualquer maneira, as cartas para as igrejas, não tem dúvida que elas fazem parte de um contexto histórico. São igrejas, são cidades que existiam, que continuam algumas delas até hoje, e igrejas que são históricas. Triste que a maioria delas desapareceram, algumas ainda subsistem, como em Esmirna, mas nas outras cidades o cristianismo quase desapareceu. E na cidade de Filadélfia, que realmente hoje já tem um outro nome, essa cidade tem um outro nome, hoje se chama Al-Sehir.
ainda continua, é muito conhecida, tem muitas boas ruínas lá, tem turismo, é uma cidade que hoje tem talvez 20, 30 mil habitantes, tem um hotel, 3 estrelas, para quem quer visitar, pode visitar e passar um tempo lá. E uma região muito rica em agricultura, uma terra muito rica. Na época tinha até vinhedos, eu acho que ainda hoje continuam a produzir vinho. Mas era conhecida, foi fundada uns 200 anos antes dessa carta por escrita, mais ou menos 108, 9, o ano 108, 9 antes de Cristo, e foi fundada pelo rei de Pérgamo. Vocês se lembram de Pérgamo? Nós visitamos Pérgamo. Depois de Pérgamo veio Tiatira, depois Sardes. E o rei de Pérgamo, justamente nessa época, uns 200 anos antes dessa carta ser escrita, fundou a cidade de Filadélfia. Por quê? Para ser uma cidade, de um certo modo, para ensinar, e uma cidade que na época chamavam missionária, não no senso cristão, mas no senso da cultural, para divulgar e ensinar a cultura grega e a língua grega, que para se espalhar até o leste. Só vou mostrar, se vocês se lembram. Dá para ver? Dá sim. Dá sim, pastor. Aqui é Filadélfia e aqui é Pérgamo. Então, é a estrada para o leste. E Filadélfia ia representar o reino que era centrado em Pérgamo. E interessante, porque se chamava Filadélfia em grego, é da palavra fileo. Fileo é o amor fraternal, porque esse rei foi conhecido pelo grande amor que ele tinha para o irmão dele. Interessante que na época os gregos sabiam selecionar os seus reis. Eles só escolhiam, era só permitido alguém entrar na política quem era realmente uma pessoa séria, uma pessoa dedicada ao bem do povo. Tudo isso veio dessa cultura grega baseada nos ensinamentos, a gente sabe, Plato, Sócrates, Aristóteles, os fundadores da filosofia não conheciam Jesus, mas com certeza Deus estava inspirando o desenvolvimento desses pensamentos, e eles sabiam, por exemplo, que um homem carismático não podia entrar na política, não iriam permitir qualquer homem carismático, porque sabiam que o homem que tem carisma vai se aproveitar do seu carisma para enganar o povo. É triste como hoje é o contrário. Na política, os partidos políticos lançam os homens, os representantes que são os mais carismáticos. Você vê como a humanidade, de um certo modo, caiu em decadência, a cultura, como caiu durante os últimos 2000 anos. Mas isso, agora voltamos para Filadélfia, então foi fundada, disso teve um nome, mas ela tinha uma característica muito, uma coisa que era bem trágica que aconteceu, porque no ano 17 da nossa época, uns 60, 70 anos antes dessa carta chegar, tinha um grande terremoto que quase destruiu essa cidade. Depois ela foi reconstruída com a ajuda do imperador em Roma, mas durante uns 20, 30 anos, de vez em quando, 2, 3 vezes por mês, vinham assim, pequenos terremotos, porque a área lá é característica um pouco como de São Francisco, em Los Angeles, na Califórnia, sujeito a terremotos. Então, essa cidade passou por anos e anos de problemas sérios, quanto as pessoas tinham, de repente,
o pequeno terremoto vinha, todo mundo tinha que sair da cidade e acampar fora da cidade. É uma característica a qual Jesus vai se referir. Por exemplo, agora a gente vai ver qual é o nome que ele adopta no versículo 7, santo. Santo, santo, ele diz, aquele que é santo, no versículo 7, ele se descreve. Por que ele enfatiza santo? Porque santo significa separado. E isso foi a grande falha de Pérgamo e de Tiatira, que eles começaram a se juntar ao mundo e adoptar os costumes do mundo e a querer agradecer, ser aceitos pelo mundo. Grande erro. Deus é separado e nós também somos chamados para serem separados. E verdadeiro, Jesus é verdadeiro, uma coisa que parece que a igreja em Pérgamo, em Tiatira, perdeu um pouco de vista o que é a grande verdade, que é Jesus. Eu sou a verdade. A única verdade que a gente vai encontrar é nele e na palavra dele. Então, e depois ele se descreve como aquele que tem a chave de Davi. Aqui nós podemos ver uma referência a Isaías 22, versículo 22. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, o que está escrito no versículo 7, o que tem a chave de Davi, os verdadeiros cristãos dessa igreja sabiam já, eles conheciam o Velho Testamento, aliás, o Novo Testamento ainda não tinha saído, como nós temos hoje. Eles dependiam muito mais das profecias e ensinamentos do Velho Testamento. E eles reconheciam imediatamente. O que significa? Isso significa autoridade real. Real. E essa igreja sabia que nós somos um sacerdócio real. Então era bom receber essa confirmação do nosso rei, que ele é o rei principal. E ele concedeu para nós de participar da realidade dele através de nosso sacerdócio. Então, por isso, por que no versículo 10 está escrito hora da tentação? A gente vai voltar para isso. E no versículo 12 ele fala, nunca mais sairá, porque eles sabiam, hora da tentação era... Eles sabiam uma hora de complicação, de teste de fé. De repente vem um terremoto, tem que confiar em Deus. E depois ele promete, nunca mais sairás, porque eles tinham que sair, eles sabiam. Reconheceram, Jesus conhece nossa situação. E de vez em quando, muitas vezes no ano, nós precisamos de fugir, de sair da cidade. E nós pertencemos a um reino que não pode ser sacudido e do qual a gente não sai mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tudo isso se refere ao contexto atual da época dessa igreja e aqueles que receberam essa carta reconhecerão. E espero que vocês também. Porque quem não a hora da tentação sempre vem. Quem pode levantar a mão e dizer, nunca, eu não sei o que é a hora da tentação. Nós todos passamos por horas de tentação. E vamos voltar a esse assunto. Agora, voltando e agora analisando um pouco e estudando os versículos. O primeiro versículo 8. Eu conheço as tuas obras, não fala muito disso. Diante de ti, pois, uma porta aberta. Tens que ninguém a pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiro, o que significa? Por que porta? Qual é o significado? A porta significa realmente privilégio, acesso.
oportunidade. E essa igreja se aproveitou, tirou o máximo de proveito dessa porta. Evidentemente que foi uma igreja missionária, porque isso era a missão da cidade, então, de um certo modo, isso quase por osmose, a gente pode dizer, e pela palavra, entrou nessa igreja, sabia que é uma igreja missionária. Você sabe que a tua igreja é uma igreja missionária. Isso é o nosso chamado de ser missionários. Alguém falou, um pastor americano falou assim, bom, Deus teve um filho e fez dele um missionário. Nós temos em nós o espírito de missões. Amém. Então aqui nós podemos nos identificar com os irmãos e irmãs dessa igreja. E também o Paulo se refere muitas vezes, e tem reflexões no Novo Testamento sobre a porta ligada à evangelização e espalhando, semear a palavra. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, ele se refere que Deus abriu uma porta para ele. E em Atos 14, versículo 27, está uma referência que Deus abriu uma porta para os gentios, a porta da fé para os gentios. Então a gente vê essas referências, que Deus que abre a porta, não somos nós. A gente, não é o dinheiro, não é o fato de ter recursos humanos que vai abrir, é Deus que abre e ninguém pode fechar, e depois fecha se necessário e ninguém pode abrir. Realmente é o poder soberano de Deus. Eu só gostaria de dar o exemplo de um grande missionário, Hudson Taylor. Hudson Taylor, que foi o grande missionário nos anos 1840, 50, ele foi para a China. Ele era médico, estudou medicina e estudou chinês e a cultura chinesa. E na época as pessoas diziam para ele, você está maluco? Esse país, eu sou budista e eles não gostam de ouvir essas coisas. Mas ele sempre diz, não, Deus vai abrir um caminho. Ele é um homem que aprendeu a viver pela fé. O justo vive pela fé. Como que ele, já como estudante, durante a semana tinha um emprego. E às vezes o dono esquecia de pagar o salário no final da semana. Ele aprendeu o seguinte, ele pergunta, será que eu vou lembrar ao dono, sábado, trabalhava até o meio-dia, já na época era mais ou menos assim, e depois que, olha, não esquece meu salário, porque senão eu vou passar fome no final da semana. E durante a semana que vem, ele escolheu de não falar nada. E só deixar tudo nas mãos de Deus. É uma aprendizagem difícil, porque muitas vezes o dono esquecia. O dono esquecia de pagar e o Hudson Taylor teve que aguentar e até passar fome. Você passou fome, graças a Deus, Deus nos faz passar são provas da nossa fé. Então ele aprendeu e o conhecimento de Deus, a compensação que ele recebeu de Deus depois disso foi enorme, porque Deus cuidou dele durante anos na China. Mas a aprendizagem é difícil, não se preocupa se o teu aprendizagem é um pouco difícil e doloroso. Vai dar frutos. E você nem pode imaginar, a gente não pode imaginar. Depois ele falou assim, tem 3 características, tens pouca força. Nós lembramos de Paulo dizendo, quanto estou fraco, estou forte. Paulo sabia disso, que
não é a força, não é pelo poder nem pela força, é pelo Espírito Santo. Que nós precisamos de aprender isso. Isso também me lembra um outro missionário, como se chamava? O Wurmbrand, Richard Wurmbrand, que foi um grande missionário, mas que foi preso 13 anos, 7 anos, numa célula debaixo da terra, sem luz, sem janela. Só talvez meia hora de luz durante o dia. Cada semana tiravam ele lá da célula para dar uma surra nele. Quando ele entrou, ele foi nomeado na época quando a România foi invadida pelos russos e pelo sistema comunista bolchevique em 45. As igrejas nomearam o Richard Wurmbrand, porque ele era o mais forte, o mais carismático pregador do evangelho. E os comunistas, ouvindo ele, se anunciando a condenação que eles iriam receber como comunistas na eternidade, em vez de se arrepender, jogaram ele preso até ele se acalmar. Demorou 13 anos para esse homem que entrou um leão, saiu um cordeiro. Incrível. E quando ele entrou, era muito forte. Quando ele saiu, ele reconheceu: agora que eu estou forte. Agora que eu virei um cordeiro que eu estou... E você só precisava de ouvir. Eu conheci esse homem em Londres 30 anos atrás. Ouvindo ele, a palavra era tão maravilhosa. Você ouvia a palavra. Um homem muito simples, mas ele conhecia a palavra. Ele era também meio judeu, por isso o pai dele era judeu e rabino. Mas o filho virou cristão, ele conhecia a palavra intimamente, conhecia o grego e o hebraico, e a gente via nele a força do cordeiro. E essa força que nós precisamos. Não se preocupa se você não tem aparência de leão, porque nós temos um leão. Eu vou deixar o leão, deixa Jesus ser o leão. Nós precisamos de ser cordeiros. Então, pouca força. E a outra característica, guardaste a minha palavra. Guardaste. Ele não alertou, vocês têm que guardar. Guardaste. Isso é a característica da palavra. Quem tem a palavra vai guardá-la. É impossível de perdê-la, porque ela é viva, eficaz, como a gente orou. Ela é viva. Uma coisa viva, uma vez que essa palavra entra e se estabelece em nós, impossível não guardá-la. Mas parece que é raro, é a única igreja entre as 7 que conseguiu guardar a palavra. Que coisa estranha. Acho que Esmira guardou porque eles foram para todas as provações e tribulações sem problema. Mas é um alerta para nós. A palavra, se a gente tem, ela vai ser guardada. Isso eu me lembro tem um versículo em Jó, no capítulo 23, versículo 12. E do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Espero que isso é a nossa característica, que nós valorizamos a palavra mais que nossa comida diária. A importância de guardar é sempre ensinada e enfatizada. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4. 1 João, capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso.
e nele não há verdade. Versículo 5. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Porque eu acho que a palavra pode entrar aqui e sair do outro lado. A importância de guardar. Mas ela tem essa característica que, na medida que nós nos acostumados a receber essa alimentação, automaticamente ele vai ser guardado. Jesus enfatiza em 14, o capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 15, se me aguardes, amardes, se me amardes, o amor, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 23, Jesus diz assim, quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele moradia. Quem não me ama, versículo 24, e não guarda as minhas palavras, ora, quem não me ama, não guarda. Então, a gente estudou um pouco o problema do primeiro amor com a igreja de Éfeso. Tinha uma falta da palavra. Verdade. Quando vem a palavra, é normal que o amor cresce. Porque a própria palavra, o fruto da palavra é o amor. Um dos frutos do Espírito Santo que vem pela palavra é o amor. Então, nós vemos aqui que essa igreja era bem preparada. E como que Deus iria abandonar, na hora da tentação, um povo que tem esse amor em si, e como tem a promessa que o Pai e o Filho vão fazer moradia. Você quer que Deus faça moradia no teu coração? Desenvolve esse amor para a palavra de Deus. A outra característica era não negaste, no versículo 8, não negaste o meu nome. O que significa isso? Isso significa que, porque o nome representa a pessoa. Jesus está dizendo, você não negou a mim. Como que a gente pode negar a Jesus? Como é? E a gente não tem muito tempo, porque é muito... envolve muita coisa, mas só simplificando. Paulo alerta na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes o outro evangelho. Então, isso nos indica que tem um perigo muito grande, que facilmente nós podemos cair em variações teológicas que envolvem o afastamento da pessoa de Jesus. Ele também escreve no capítulo 11, versículo 3, ele diz, o versículo antes desse, ele diz que a gente não pode se apartar da simplicidade que é em Cristo. Às vezes a teologia envolve muita complicação, a gente vai manter a simplicidade da palavra, é simples. Agora nós vamos para o versículo 9. Onde fala da sinagoga de Satanás. Nós não vamos passar muito tempo lá, porque a gente já estudou isso na carta à igreja de Esmirna. E isso se fala daqueles que se dizem judeus, mas que não são. E o Paulo já nos ensinou em Romanos, capítulo 2, 28, que o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele o qual a circuncisão é do coração.
Pode ter circuncisão externa, tudo bem, mas não é mais judeu nos olhos de Deus se ele não tem circuncisão do coração e ela só vem através de Jesus. É verdade. Quem se entrega a Jesus, quem aceita, quem morre, começa a tomar esse caminho, nega-se a si mesmo, nega as suas ideias, nega as suas teologias antigas e falsas. Vem para Jesus, simplicidade, simplicidade. E o próprio Jesus vem e ele acerta essa circuncisão e ela não é tão, às vezes é um pouco dolorosa porque ela também exige de eu tomar a minha cruz e de seguir a Jesus. E a cruz exige uma morte diária. Isso faz parte da circuncisão do coração, é um processo. Então, é isso que nós sabemos, e o Paulo também confirma, em Gálatas 6,16, ele fala do Israel de Deus. Hoje tem muita confusão nesse assunto. Tem todo um Israel lá, que é o Israel de Deus. A gente tem que tomar a grande possibilidade, diz que não só a probabilidade, mas a certeza que isso é um engano. Tem um só povo de Deus. Deus não é autor de confusão. Não pode ser dois povos, um que rejeita o filho completamente e o outro que aceita. Isso não faz sentido, isso não é lógico, isso não faz parte da simplicidade. Quem é povo de Deus, o Israel, são aqueles que aceitam Deus e o seu filho. Então somos nós, é a igreja. E se nós aceitamos, não é nada a ver com... É pela graça que nós somos salvos. E porque nós fomos... Deus que buscou a gente, quando a gente era inimigo dele, buscou e nos atirou para ele, nos chamou para receber a mensagem da salvação, que é Jesus, Senhor, Salvador. Glória. Então, agora a gente vai ver para a primeira vez que tem uma... Já a segunda, desculpe, no versículo 10, porque já veio essa promessa, veio uma promessa extraordinária. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eu volto, a segunda vez que nosso Senhor confirma, guardaste. Como já falei, isso é a característica da palavra. Ela automaticamente a gente guarda. Isso não exige um grande esforço. O único esforço que exige é de passar um pouco de tempo meditando e recebendo a palavra cada dia, alguns versículos, e que essa começa a ser uma alimentação diária. Então, espero que nós pertencemos à igreja de Filadélfia, que é essa, que foi fiel à palavra. Como guardaste... por que ele menciona paciência? Palavra da minha paciência. Eu acho que nós podemos dizer que uma característica de Deus é paciência. Olhando para a minha vida, eu vejo que Deus teve muita paciência comigo. Cada um de nós, eu acho, pode reconhecer a grande paciência que nosso Senhor tem cuidando de nós, fazendo esse trabalho de santificação, olhando a gente passar por todo tipo de dificuldades e, às vezes, falhas, sem dúvida. Então, a paciência é uma característica, e também uma característica, um fruto da tribulação. Você sabia que a tribulação tem uma obra maravilhosa na vida da gente, em Romanos? Paulo confirma no capítulo 5, versículo 3, nós gloriamos nas tribulações porque a tribulação opera paciência. E Tiago também começa a carta dele no primeiro capítulo, versículo 6, dizendo que a tribulação opera paciência, e a prova da nossa fé, a prova da fé.
produz paciência. Então, isso é a primeira coisa. Essa paciência nos ensina, recebendo a palavra, a gente recebe Jesus, ele cresce, nós diminuímos, e com ele cresce essa capacidade de paciência, de perseverança na fé, através de qualquer prova e tribulação. E depois ele fala da hora da tentação. Olha, para essa igreja, quando ele fala da hora de tentação, eles sabiam, Jesus conhece nossa situação, porque mensalmente, talvez já acontecia menos na época quando receberam essa carta, mas eles sabiam, dos pais tinham ouvido que cada 2, 3 vezes por mês vinha um terremoto, a gente vivia sob uma ameaça permanente, até um terror permanente. Então eles já estavam acostumados, e rapidamente depois disso começou a haver as perseguições sobre o Império Romano. Cada 20, 30 anos vinha uma grande perseguição. Então, a hora da tentação, eles sabiam, a gente passa por isso, é normal. Reconheciam, Jesus sabe o que nós estamos passando, porque veio sobre o Império Romano, foi regularmente depois desse período, 90 anos depois de nossa era, durante os próximos 200 anos, vieram várias perseguições. Depois disso, vieram as perseguições que começaram com a Igreja Romana, quando ela se desenvolveu, já na Idade Média. Começou a haver grandes perseguições contra os verdadeiros cristãos. Então, aqueles que leem, e eles leiam essa carta, a gente vê dos batistas, os batistas já eram, eles já se estabeleceram durante centenas de anos antes da Reforma. Até a Reforma não gostou muito dos batistas, porque eles batizavam os adultos e não gostavam do batismo infantil. Mas os batistas sabiam, e os batistas sempre, na história, a gente vê essa dependência sobre o livro de Apocalipse. Eles reconheceram que tudo que estão passando foi já, Jesus sabe, e ele vai nos proteger através de tudo que passamos. Então veio, depois, se você estuda a história, os huguenotes na França, nos anos 1600, o que eles passaram foram horrores, que a gente não tem tempo de estudar, mas coisas terríveis que aguentaram. Sem falar da Rússia bolchevica e da China agora, sem falar dos países muçulmanos. Mas ele fala aqui, então, a hora da tentação para eles era normal, mas ele falou que vem sobre o mundo, que vem sobre todo o mundo. Para eles, todo mundo é aqui, no meu mundo. Hoje, todo mundo, hoje a gente já sabe. A gente já, pelas aulas de geografia, a gente conhece que o mundo vai muito além da minha pequena cidade do Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou do Brasil, se estende a toda a América do Sul, depois toda a África, toda a Ásia e todo o norte do Equador. Como que pode, então, será que você pode ter certeza que Deus sabia que no final havia uma globalização e com ela uma rede de controle universal, um sistema universal de telecomunicação. Já 30 anos atrás, quando a gente estudava isso na Inglaterra, a gente já está vindo. Ainda não tinha a internet como tem, mas a gente já podia imaginar que aos poucos já tinha comunicação, já tinha o telex. Agora, com a vinda da internet e do sistema, e agora o que eles estão preparando, o tal chamado de 5G, vai controlar tudo. Eles vão tentar manter o controle, sem falar de um sistema, essa globalização que trouxe um sistema de leis que são universais, porque o inimigo não só passa uma lei, não, tem que se estender a todo mundo. A gente vê, por exemplo, um exemplo só entre tantos, que os Estados Unidos, que
introduziram e legalizaram o casamento gay, agora estão insistindo através das embaixadas no mundo inteiro de impor isso para todos os países que ainda não aceitaram, com a ameaça: se vocês não introduzem essa legalização do casamento, que isso tem a ver com a economia americana? É um espírito que entrou, esse espírito que controla tudo que está acontecendo no mundo maligno, né? O reino, ele quer estabelecer o seu reino. Então a gente vê uma rede que caiu sobre o mundo. Nós estamos vivendo nessa época. Já chegou. E com certeza cada um de nós conhece pequenos terremotos que acontecem em nossas vidas. Terremotos pessoais na família, no seu trabalho. E a gente sobreviveu, não? A gente sobrevive. Tendo fé em Deus, Ele nos sempre abre uma porta para escapar do pior. Isso é a nossa promessa. E no versículo 11 alerta: vem sem demora. Versículo 12, a quem vencer. Nós sabemos que nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Não é nossa vitória, é dele. Você pode imaginar como é maravilhoso de estar aqui testemunhando de uma salvação que não vem do homem, que é sobrenatural, que nós sobrevivemos coisas que outros não podem, e nós podemos dar glória a Deus. E alguém: como que você sobrevive? Foi Deus, foi Jesus que me fez passar por isso. Então, isso é nossa promessa. Nós vamos pertencer a essa igreja, se não pertencemos ainda à igreja de Filadélfia, que é fiel, que guarda a palavra e que não nega a seu Senhor. Fala de coluna. Coluna, a coluna é um contraste com todas as colunas que caíram depois do terremoto, lá 50 anos, 60 anos antes dessa carta. E nunca sairá as frequentes fugas. A gente não precisa mais de fugir. Que coluna? Estabilidade, solidez, firmeza, permanência também faz parte da estrutura. Isso quer dizer que nós somos elementos, nós que guardamos a palavra, somos elemento fundamental da estrutura da igreja. Amém. Glória a Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Isso realmente representa uma completa, perfeita, eterna identificação com Deus, com a Nova Jerusalém, que é o mundo que vem, e nosso Senhor. Então, quero te agradecer, Senhor, para isso, e lembrar que no final da carta, nós recebemos o aviso, Apocalipse, capítulo 22, e confirmado: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no início começaste escrevendo: aquele que lê e os que ouvem. Senhor, queremos te agradecer por essa profecia e concede para nós a capacidade de meditar sobre isso, de guardar isso, de nos alimentar sobre não só essa palavra de hoje, mas todas aqueles que foram colocadas em nossas mãos através de nossas Bíblias, sabendo o custo que muitos pagaram para que essa palavra possa chegar até nós hoje. E lembrando especialmente o alto custo que teu filho pagou para a nossa salvação e para que nós possamos receber essa palavra de vida. Porque o céu e a terra passarão, mas a palavra permanecerá para sempre. Ela não passará, como também o teu povo da igreja de Filadélfia não passará, sobreviverá qualquer tribulação, qualquer terremoto. Em nome do teu filho, quero te agradecer e te louvar
Amém? Amém. Que linda, né, pastor? Linda essa carta. Que pena que a gente não está com muito tempo para a gente fazer aquele feedback, mas a gente tem uns 3 minutinhos, 4 minutinhos. Além do nome, né, do significado do nome dessa carta, Filadélfia, amor fraternal. E é a única igreja, né, que o senhor vê aqui que não tem nenhuma exortação, elogio, né? E também tem uma coisa muito interessante aqui nessa carta aqui, que tipifica muito o que a gente deseja, né? É guardar a palavra do Senhor por amor. Não por obrigação, nem por medo, mas por amor. Como sendo uma devoção, né? Devoção voluntária, né? Fazer isso espontaneamente, guardando a palavra. Agora, o senhor sabe também, pela sua experiência, que às vezes as pessoas não têm esse amor pela palavra, né? E aí o senhor já me contou uma vez que o senhor não tinha, e o senhor começou a fazer uma oração a Deus e pediu isso a Deus. Deus, coloca aqui amor pela tua palavra no meu coração. E hoje, como é que o senhor está? O senhor tem esse... Na época, reconheci, quando eu recebi a Jesus, eu vi que o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso poder e toda a nossa alma. Eu reconheci, Deus, eu não te amo. Eu já tinha 45 anos, já era cansado, meio morto, e disse, Deus, eu sou meio morto, não te amo, e nem tenho desejo de te amar, eu sou tão morto. Então me dá primeiro o desejo, para que eu possa orar realmente, não por obrigação nem legalismo que veio de mim. E começou a crescer um amor, e depois eu pedi, agora que eu tenho o desejo, agora que eu tenho esse desejo, e Deus está me concedendo cada dia um pouco mais. Amém. Faz 30 anos, cresce o amor. Não, eu digo isso, e eu quis pontuar, para que essas pessoas que estão aqui conosco tenha esse desejo de estudar a palavra por amor. Tem que pedir a Deus. Tem que pedir a Deus. Esse amor, porque a gente tem que reconhecer. Quem ama Deus com todo o poder, toda a nossa força, todo o coração, quem pode dizer eu amo assim? Ninguém. Ninguém. Então eu tenho que reconhecer isso diante de Deus, em vez de me enganar. Não, eu amo a Deus. Se eu só passo 5 minutos ao dia na palavra por semana, se eu amo alguém, eu vou ler as cartas dessa pessoa continuamente. O amor é isso. Então a gente tem uma carta daquele que nós devemos amar. E só com o amor dele, tudo vem dele. A gente não pode produzir esse amor, mas ele vem dele. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então dele que vem. É verdade. Pedimos a ele esse amor que vai naturalmente se manifestar em amor pela palavra dele. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a força. Então é inevitável, quando vem esse amor, a gente vai começar não só a amar a palavra, mas colocar a palavra em prática também. Amém. Pastor, falta 1 minutinho. Que bênção. Eu até pensei que o senhor ia dividir essa carta por causa do tempo. Mas glória a Deus. Tem muita coisa nessa carta. Mas a gente conseguiu. Então... E tem uma coisa que eu também ando falando muito, é a questão da carisma. As pessoas são muito enganadas por conta disso. Não pensam e não entendem o quanto isso faz mal até no Evangelho. Um perigo muito grande. A gente vê isso na política, claro que isso se reflete na igreja. É verdade. Os antigos gregos sabiam. Não. Carismático, fica carismático em casa. Não vem com seu carisma. Guarda o carisma para tua esposa e teus filhos. Isso é verdade. Isso é verdade. E no teu trabalho. Isso é verdade. Ó, pastor, já acabou aqui os minutinhos, não sei como não está fechando, mas eu quero lhe agradecer, agora sim,
20 segundos, vai terminar. Fique com Deus, Deus lhe abençoe. Deus abençoe todos os que estão aqui conosco. Nós queremos o novo de Deus. E que o Espírito Santo possa nos visitar, nos renovar, nos restaurar. Shalom. Shalom. Todos que estão aqui são missionários, hein? Shalom, os missionários de Deus.